capítulo 1. Se nós pudermos nessa manhã dar um tema a esta mensagem, né? Um título a esta mensagem, eu chamaria, né? Da visão da glória de Cristo. A visão da glória de Cristo. E, meus queridos e amados irmãos, Apocalipse, capítulo 1, os versículos 9 até o 16. Vamos ver o que Deus tem a tratar nesta manhã, que já está tratando, e eu tenho certeza que Deus ainda falará muito mais ao seu coração. Antes de lermos, queridos e amados, o texto a qual nós mencionamos, eu gostaria de falar acerca de um pequeno testemunho, a qual eu ouvi vindo para cá nesta manhã. Eu vim com meu primo e ele falou para mim, eu disse, eu vou estar indo lá levar uma mensagem, uma palavra, uma ministração no programa Louvor e Palavra. Eu perguntei, você tem assistido, você tem visto? Ele falou, conheço. E ele disse, olha, na rua onde eu moro, toda segunda a quinta, uma irmã, ela aumenta o volume do som, ela aumenta o volume da sua TV, e todos os vizinhos escutam o programa de 8h30 da manhã até as 11h30. Então, queridos e amados, o que eu tenho para dizer para você nesta manhã é que, embora você até possa dizer, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar, mas a palavra nos mostra, nos ensina que Jesus Cristo, Deus, Ele não deixou ninguém sem pelo menos um talento. Na parábola dos talentos, ele dá 10, outro ele dá 5, mas outro ele dá 1. Então, irmão, Deus não te deixou de mãos vazias. Se você não pode estar aqui, se você não pode ir, se você não pode muitas vezes entregar um panfleto, se você não pode evangelizar, mas você tem ferramenta de Deus para abençoar a vida de muitos. E nesta manhã, eu quero dizer a você que compartilhe essa live para o não crente, compartilhe essa live para aquela pessoa, para um parente seu que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador. Porque embora talvez você até não tenha levado diretamente a palavra de Deus para ele, mas este programa, ele nasceu no coração de Deus para ser levado às pessoas, para ser levada a palavra para quem precisa, como um canal de bênção para a vida de todos. Então, nesta manhã, faça a sua parte e compartilhe a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto sagrado que diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, e tinha em sua mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Glórias ao Senhor Jesus. Meus queridos e amados ouvintes, nessa manhã, estes versículos, esta porção, essa perícope, a qual nós acabamos de fazer menção nas Escrituras Sagradas, é uma passagem muito conhecida, de um episódio a qual o apóstolo João, a qual andou com Jesus, foi um dos 12, foi discípulo, se tornou apóstolo, esteve com Jesus desde o início da sua caminhada, e também esteve com Jesus no momento da sua morte, ao lado de Maria, esteve presente em todos os momentos, do início até ao fim. Ele foi dos últimos apóstolos, a qual todos tiveram uma trágica morte, mas aprove a Deus conservá-lo em vida, onde os estudiosos, os escritores afirmam, e a igreja entende, que no ano 90 a 96 depois de Cristo, ele estava ali preso numa ilha, na ilha de Patmos, a qual ele passou este período, este momento, sendo decretado a sua prisão por um imperador romano chamado Domiciano. E ele esteve preso nessa ilha, era uma ilha-prisão, a qual alguns historiadores falam que nessa ilha havia trabalhos em pedreiras. Alguns historiadores falam que os mais periculosos, criminosos estavam nesta ilha. E ele mesmo afirma aqui em sua carta, nessa passagem aqui em Apocalipse, que ele foi colocado lá, ele foi levado para lá por causa do testemunho de Cristo e das coisas as quais eles pregavam. Então, meus amados e queridos ouvintes, nós vamos começar a entender nesta manhã que a palavra de Deus é uma palavra que incomoda. A palavra de Deus é uma palavra a qual, quando nós começamos a abrir a nossa boca para levar, para pregar, para falar do amor de Cristo, muitos aceitam, mas muitos zombam, muitos recusam, muitos fazem pouco caso. E a palavra de Deus, ela causa muitas vezes divisão entre aqueles que não crêem, causa dissensões entre aqueles que não aceitam, entre aqueles que não acreditam. Mas ainda assim, nesta mesma forma, eu e você não podemos ficar de boca fechada. Eu e você não podemos temer as represárias, não podemos temer as reações a qual a palavra vai produzir. Nós precisamos tão somente ter força, ter coragem, porque a nós foi dado o Espírito Santo para pregar, para evangelizar, para falar do amor de Deus. Doa a quem doer, aceite a quem aceitar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela faz aquilo que apraz a Ele. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre faz aquilo que lhe apraz. E a palavra de Deus, ela é como uma semente plantada nos corações, seja ela uma terra infértil, seja ela à beira do caminho, seja ela no meio dos pedregais, seja ela na boa terra, mas lance a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com ousadia, não tenha medo daquele que pode fazer perecer o seu corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer a sua alma no inferno. Então nós não podemos temer, amados e queridos ouvintes, ainda que a palavra de Deus ela venha trazer por um momento de tempo uma aflição sobre a sua vida por causa do que você tem pregado, do que você tem falado. O apóstolo Paulo, quando ele estava nas cidades pregando, evangelizando, abrindo igreja, fazendo viagens missionárias, por muitas vezes ele foi confrontado, ele chegou a ser apedrejado e ser dado quase como morto.
Mas ele não deixava de falar aquilo que a palavra diz. Ele não deixava de pregar a palavra de Deus, venha o que viesse. Certa vez ele teve que sair de uma cidade por cima do muro, pendurado num cesto. Mas ele não deixava a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, quando foi mandado a ele se calar, ele disse: apraz a mim fazer mais a vontade de Deus do que a vontade dos homens. E nesses últimos dias, a igreja tem vivido uma certa opressão. A igreja, por conta de ideologias, por conta de situações, agora não existe mais essa questão de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Aí você fica com a sua e eu fico com a minha. Olha, meu querido e meu amado irmão, não fique em silêncio, né, diante dessa situação. Você foi levantado como atalaia, você foi levantado como trombeta, você foi levantado para pregar a palavra de Deus. Voltemos a pregar nas ruas, voltemos a pregar nos ônibus, voltemos a pregar nos trens, voltemos a fazer barulho, porque os dias estão findando, irmão, e nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra a qual João traz no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, é uma palavra de urgência para os dias de hoje. É uma palavra atual para os dias de hoje. Porque nesse livro, irmão, nós encontramos as verdades acerca do futuro. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa alma e aquilo que Deus tem para além da nossa vida. Você que está me ouvindo nessa manhã, você já se perguntou para onde você vai após a morte? Você parou para pensar, para analisar que esse seu corpo, essa sua carne, esses seus desejos, essas suas vontades, tudo isso é passageiro, mas que a sua alma e o seu espírito são imortais. A sua alma e o seu espírito são eternos. E a igreja vem pregando dia após dia: onde você quer passar a sua eternidade? Será que você prefere passar a sua eternidade distanciado, afastado de Deus, que é o autor e consumador da vida? Ou você quer ser restaurado, resgatado, para viver com Ele eternamente, assim como era naquele jardim, com a comunhão restaurada, restabelecida, a qual foi quebrada por conta do pecado de um homem? Mas nessa manhã, neste programa, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que aquilo que foi quebrado, aquilo que foi parcialmente destruído, aquilo que foi parcialmente corrompido, contaminado, Deus restaurará todas as coisas. E Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama nesta manhã, e Ele está falando para você hoje: olhe para mim, aceite a minha palavra, abre os teus ouvidos, aceita as sagradas escrituras, porque nelas tem as palavras de vida eterna. E por causa do testemunho de Jesus Cristo, o apóstolo João foi aprisionado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Mas é essa mesma palavra, irmãos, que eu e você não podemos deixar, ainda que eu e você soframos alguma represária, nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Nós não podemos deixar de dizer que Ele veio em carne, Ele é Deus, Ele era Deus, Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele quer te salvar nessa manhã. Ele quer tirar você desse charco de lodo nessa manhã. Ele quer tirar você dessa aflição da sua alma nesta manhã. Mas você precisa tomar uma decisão para Ele.
Você precisa tomar uma posição diante dessa vida, diante das circunstâncias, diante das suas necessidades. Tome uma posição nesta manhã. E nós vamos entender com a leitura do texto, amados e queridos ouvintes, os que estão assistindo e também aqueles que estão somente ouvindo. Seja você, minha irmã, que você está aí nos seus afazeres domésticos, ou seja você, meu amigo, que está aí no seu trabalho, aí de repente na sua oficina, assistindo, ouvindo a palavra de Deus nessa manhã através desse programa. O texto vai nos mostrar e vai nos dizer que João, mesmo num período de aflição, mesmo num período onde ele foi privado de ter uma vida social, de estar com seus irmãos na sua congregação, na sua igreja, a qual ele fazia parte, a qual ele era o pastor. Ele foi privado, meus amados e queridos ouvintes, de andar livremente por causa da pregação da palavra de Deus. Por causa do amor a Cristo, por causa da sua fé. Mas é interessante a gente observar, amado e querido irmão, que no meio dessa aflição, no meio dessa situação controversa, no meio da tribulação, ele tem a visão da glória de Cristo. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja aí agora nessa van, nesse ônibus, no seu trabalho, não sei onde você está assistindo ou ouvindo essa mensagem. Mas talvez você esteja passando por um momento de aperto, de dificuldade, de desespero, onde você olha para um lado, você olha para o outro e você não acha a solução. O que será que você está vendo? Qual é a visão que você está tendo no meio da sua dificuldade? No meio da sua necessidade? João viu a glória de Cristo. E você? O que é que você está enxergando? Qual é a visão que Deus está dando para te fazer passar por esse processo? E a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que quando ele olha, ele vê 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés. Com uma veste que chegava aos seus pés. E João começa a descrever aquilo que ele estava vendo, de cima a baixo. Um homem glorificado, exaltado, santificado. E a primeira coisa que João observa são as suas vestes. São as suas vestes. E meus amados e queridos ouvintes, isso fala do seu sacerdócio. As vestes compridas eram as vestes que os sacerdotes vestiam, usavam quando iam fazer os seus rituais. O sacerdote, ele é um homem, ele é um homem ao qual ele tem a função de levar as necessidades do povo a Deus, de interceder pelo povo diante de Deus, de levar o sacrifício feito pelo povo e por ele a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar que todo sacerdócio, ele é passageiro. Todo sacerdócio, meus queridos e amados irmãos, ele tem um começo e ele tem um fim.
Mas a Bíblia também vai nos dizer que existe um, que ele é o nosso sumo sacerdote. E o seu sacerdócio, ele não teve começo e não teve fim. E ele, meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele é o meu e o seu sumo sacerdócio. O sacerdote da terra, ele de tempos em tempos precisava levar os sacrifícios para o altar, para poder fazer expiação pelo meu e pelo seu pecado. Mas o sacerdócio de Cristo, ele foi feito uma única vez e de uma vez por todas, pela minha alma e pela sua. É por isso agora, meu amado e meu querido ouvinte, que você que está ouvindo aí através do som da TV dessa irmã que está aí com o som topado na sua casa, e que os vizinhos estão ouvindo, a palavra de Deus nessa manhã, ela vai me dizer e vai te dizer que existe um sumo pastor, que ele já realizou esse sacrifício vivo, que ele é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. E ele morreu naquela cruz. Ele morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E por isso, meu amado e meu querido ouvinte, eu e você agora podemos ter essa consolação, essa esperança, essa certeza da restituição, da restauração diante de Deus Pai. De modo que agora, irmãos, aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha esperança, é renovado mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. E a Bíblia vai dizer que Ele está à destra de Deus, assentado no trono, e está intercedendo por mim e por você. Por mim e por você. Intercedendo por mim e por você. Intercedendo por mim e por você. E essa intercessão é contínua. Essa intercessão não cessa. Essa intercessão não para. É por isso, meu amado e meu querido ouvinte, que eu e você, aos pés de Cristo, crendo naquele sacrifício do Calvário, que foi feito por Ele naquela cruz, eu e você, irmãos, nós somos renovados todos os dias. Nós somos renovados todos os dias. A Bíblia também, os versículos vão nos mostrar também que além das suas vestes longas, ele tinha um cinto de ouro em seu peito. Isso fala da sua realeza. Isso mostra que ele é rei. Jesus é rei dos reis. Nessa terra, meus amados e queridos irmãos, muitos governantes já existiram. Muitos reinados vieram e passaram. Muitas nações já se levantaram. Mas existe alguém que o seu reinado é perpétuo. Existe alguém que o seu reinado não tem fim. Existe alguém que o reino que nos trouxe o reino de Deus, o reino dos céus, e ele já está presente nas nossas vidas. Porque se você parar, irmãos, para analisar, para raciocinar, para pensar bem, todo governo, ele tem uma forma de governar. E aquele sobre a qual o reino, ou o rei, ou o presidente, aqui como no nosso país está governando, ele tem ditado as regras, ele tem ditado as leis. Mas nós vamos entender, meus amados e queridos, então, e o que é que fala, o que é que significa o reino de Deus? O reino de Deus presente na minha vida e na sua vida, significa que quem governa a minha vida e a sua vida é o Senhor. Quem dita as leis, quem dita as regras, quem dirige os nossos passos é o Senhor. Quem dirige, quem toma conta das nossas emoções, das nossas intenções é o Senhor.
Então, meu amado e meu querido ouvinte, onde é que você está depositando a sua confiança? Você está depositando a sua confiança em reinos terrenos, em governantes que passam, que vêm, que nascem, que morrem? Ou você está depositando a sua confiança no reino eterno em Jesus Cristo de Nazaré? A Bíblia vai dizer que esse reino já está presente em nossos corações. Eu e você já fazemos parte desse reino. E por fazer parte desse reino, eu e você temos que fazer a diferença nessa terra. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que esse reino, ele também é um reino espiritual, mas é também um reino físico, porque a Bíblia mostra que Jesus vai reinar, ele está voltando, ele estará voltando para arrebatar a sua igreja, e ele estará voltando para estabelecer o seu reino na terra, e o seu reino é de justiça. O reino de Cristo é um reino de justiça. Então, meus amados e queridos ouvintes, não perca a esperança. Quando você olhar, que você ligar a sua televisão e você vê corrupção. Não perca a sua esperança, ainda que você, irmão, coloque naquele jornal e você, irmãos, e você veja que a criminalidade tem aumentado, que os impostos estão lá em cima, que a necessidade do povo não está sendo suprida. Não perca a sua esperança. Porque acima de todos esses homens, irmãos, o Filho do Homem, ele há de reinar nessa terra. E o seu reinado, ele será eficaz. O seu reinado será justo. O seu reinado será eficiente. O seu reinado será perfeito. De modo ao qual você nunca viu, você nunca imaginou. E a igreja de Cristo vai estar com ele. A igreja de Cristo vai reinar com ele. O que nós podemos ver também, irmão, nessa passagem, é que João continua descrevendo essa grande visão. A visão da glória de Deus. A visão da glória de Cristo. E quando ele olha para os seus cabelos, ele vê os seus cabelos brancos como a lã. Por quê? Porque ele é um velhinho? Não, é porque ele é eterno. Os cabelos brancos, nessa visão, representa a eternidade de Cristo. É engraçado, meus amados irmãos, que alguns dizem que Jesus é uma criatura. Algumas religiões dizem que Jesus é uma criatura. Outras dizem que Jesus é um ser humano que foi reencarnando até chegar no estado perfeito. Algumas religiões dizem até que Jesus foi um homem poligâmico que foi casado com Marta e Maria e que era irmão de Satanás. Diga, está repreendido. Aí na sua casa, onde você estiver ouvindo. Mas a Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai nos revelar que ele estava no princípio com Deus, lá em João, ele estava no princípio com Deus, que ele era Deus, que tudo foi feito por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não teve começo e ele não terá fim, porque ele é Deus, ele é Deus, ele é eterno. E essa eternidade de Cristo, irmãos, ela nos garante uma coisa na minha e na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele ressuscitou dentre os mortos. Ô irmão, mas antes de Jesus, não houve outras ressurreições? Sim, mas foram temporárias. Ressuscitaram e morreram novamente. Ressuscitou, Lázaro ressuscitou e morreu novamente. O filho da viúva ressuscitou e morreu novamente.
Ao homem que foi lançado na cova de Eliseu, ressuscitou e morreu novamente. O menino que fale, o filho da sunamita, ressuscitou e morreu novamente. Mas Jesus Cristo, que tem todo o poder, que Ele mesmo afirmou que ninguém tiraria a sua vida, que Ele mesmo entregaria, porque as chaves da morte e do inferno nunca estiveram nas mãos de Satanás, sempre esteve e sempre estará nas mãos dEle. Ele, meus amados irmãos, que tem todo o poder, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele me dá essa garantia para mim e para você, que Ele que foi o primeiro a ressuscitar para toda a eternidade, Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele garante para mim e para você, que ainda que eu e você passe pela morte, se nós permanecermos com Ele até o fim, Ele nos ressuscitará para a vida eterna com Ele. Para a vida eterna com Ele. Então, meu amado e meu querido ouvinte, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja. Oh, irmãos, e por que essa esperança não morre? Porque Paulo disse que nós temos uma viva esperança. Essa esperança é viva. O homem lá fora, os jargões lá do mundo dizem que a esperança é a última que morre. Mas eu digo para você nesta manhã que se a sua esperança estiver fundamentada, firmada, ancorada em Cristo, você é eterno, você é eterna, minha irmã. Você morre somente uma vez, mas você ressuscita para a vida eterna. Você ressuscita para uma vida eterna com Ele, porque os planos, os objetivos, as intenções do coração de Deus nunca foi ficar afastado do homem, nunca foi ficar afastado da sua criatura. Teve um que se afastou e foi condenado, é o diabo, é o capeta, é o Satanás. Para ele não tem mais jeito, mas para mim, para você, irmãos, não importa o que esteja acontecendo, não importa pelo que você está passando, mas ainda tem jeito, porque ainda tem vida. E Jesus é vida para mim e para você, irmão. Jesus é vida para mim e para você. Paulo continua a descrição da glória, dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo. A Bíblia, ela vai nos trazer, ela vai nos ensinar, meus amados e queridos irmãos, segredos, tipologias, comparações, semelhanças. E quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de juízo, ela fala de julgamento. A Bíblia, ela vai nos mostrar o fogo que consome, que Deus é com fogo consumidor. E Ele é como um martelo, a sua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que as nossas obras, que as obras dos homens, elas serão lançadas no fogo. E pelo fogo elas serão provadas. E se as obras forem de palha, se queimará. Se for de feno, se queimará. Mas a obra da igreja é obra de ouro. A obra da igreja são obras riquíssimas. As obras da igreja são obras dignas. Porque as obras da igreja são as obras de Cristo. As obras do povo de Deus são as obras de Cristo, porque Ele disse que nós faríamos aquilo que Ele fez e faríamos ainda muito mais. É por isso, irmãos, que essa palavra é preciosa.
É por isso, irmãos, que a palavra de Deus é a única que pode trazer consolação para a minha alma e para a sua alma. A Bíblia também vai falar sobre o fogo como purificação, como santificação. Se você está em Cristo, se santifique mais. Paulo vai dizer, se você está impuro, se você está sujo, se suje mais. Mas se você está limpo, se você está purificado, se purifique mais. Amados irmãos, para quem está em Cristo, o fogo purifica. Mas para quem não está, o fogo consome. Ah, irmãos, você está fazendo pressão psicológica. Não, irmãos, eu estou pregando a palavra. Nós estamos pregando a palavra. A igreja de Cristo, ela prega a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, meu amado e meu querido ouvinte, você que está nessa manhã prestando atenção nessa palavra, nesse programa, nos louvores que já foram cantados, na primeira mensagem que foi pregada, que também eu estou fazendo coro com ela. A palavra de Deus, ela nos dá dois caminhos. E Jesus disse que João Batista disse que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. O inferno não foi preparado para mim nem para você, mas para o diabo e os seus anjos. Mas a palavra vai nos dizer que aquele que não crê, infelizmente, vai tomar o mesmo destino. O mesmo destino. É por isso que nesta manhã nós estamos pregando para a sua vida. Nós estamos levando, proclamando a mensagem do Evangelho para a sua vida. Então, meu amado e meu querido ouvinte, tome uma posição nessa manhã. Tome uma posição no dia de hoje. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã, ele pertence a Deus. Não andeis ansiosos, preocupados, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Porque nem Salomão, com toda a sua pompa, toda a sua glória, se vestiu como uma flor, como um lírio, que hoje é lançado, que hoje é arrancado e amanhã é lançado no fogo. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. João continua essa grande visão, irmãos. João continua essa grande visão, dizendo que quando ele olha para os seus pés, para as suas pernas, ele vê que os seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente. Ô irmão, o que é que os pés falam? Os pés falam de obras. Os pés falam de obras. Paulo vai dizer lá em Efésios, na armadura, que nós devemos andar calçados com os sapatos da pregação do Evangelho. Ou seja, irmãos,
as obras, a minha e a sua vida diante de Deus precisa manifestar obras. Obras leva para o céu? Não, mas quem é salvo manifesta boas obras. Jesus disse que quem é das trevas não vem para a luz, porque quem é das trevas não vem para a luz, e quem é da luz não pode andar em trevas. Está falando de obras. Aí às vezes quando nós evangelizamos, a gente escuta alguém dizer: meu irmão, mas eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, nunca adulterei, tenho minha esposa. Mas a tua salvação não é pelas obras, porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e procurou um justo sequer, e a ninguém achou. E a ninguém achou. Então, meus irmãos, você não precisa ficar se justificando, porque a sua vida não tem justificativa. Mas a Bíblia vai dizer que em Jesus Cristo nós somos justificados. A justiça de Deus, ela se completa, ela se manifesta em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque somente Ele, somente as obras que Ele fez, Ele curou, Ele pregou, Ele curou enfermos, Ele ressuscitou mortos, Ele curou doenças, Ele falou a palavra, Ele fez tantas obras aqui nessa terra, e as suas obras foram perfeitas, assim como deve ser a igreja. E as obras manifestam aquele que é salvo. Então, meu amado e meu querido ouvinte, ô irmão, mas por quê? Como assim? Os pés aqui é como de bronze, como numa fornalha ardente. Porque, irmãos, quando é aquilo que eu falei agora, o que eu falei alguns minutos atrás sobre a questão do fogo. O fogo, ele prova o verdadeiro, ele prova o falso. E você talvez tenha dado ouvidos aí a muitos lobos devoradores, a muitos falsos mestres, mas nessa manhã nós estamos apresentando a você o que é verdadeiro. E você ainda não quer dar ouvido a essa mensagem, irmão. Você ainda não abriu seus ouvidos para entender que Ele é a sua esperança. O versículo 16. Ele disse que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Isso fala da igreja. Isso fala da igreja. E João também viu que ele passeava no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais de ouro. Jesus, quando se revela aqui a João, ele fala para que João escrevesse aquilo que ele queria transmitir para 7 igrejas naquele tempo, a qual de maneira profética nós também podemos entender para os dias de hoje. Quando Deus olha para a sua igreja, quando Jesus olha para a sua igreja, Ele nos traz a imagem do candelabro. O candelabro no Antigo Testamento para o povo judeu representava a chama divina, o fogo divino, que não poderia se apagar. E o número 7 simboliza, significa, representa a plenitude, a perfeição de Deus. E ainda que nós não estejamos, ainda que nós não consigamos ser perfeitos, ainda que nós não recebemos ainda um estado de plenitude, mas no dia do Senhor, todas as coisas serão estabelecidas. E a Bíblia fala que nós o veremos como Ele é, e que estaremos juntos com Ele. Então, meu amado e meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã que está assistindo,
A Bíblia vai dizer que na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Irmãos, na nossa concepção, na nossa mente, quando a gente olha para o céu e nós vemos estrelas, o que é que nós vemos das estrelas? O brilho, a luz. Você é igreja. Você está nesse mundo para brilhar. Você está nesse mundo porque você é luz. Você é sal da terra. Quando Adão peca, existe um conceito judaico que diz que o seu corpo resplandecia, mas por causa do pecado, esse brilho se apagou. A glória se perdeu. A glória se perdeu. Mas em Jesus Cristo, nós somos ligados novamente. O nosso espírito que estava morto, ele reviveu. E agora, irmãos, o nosso espírito não anda mais como era lá no mundo, apagado, sem brilho, sem luz, morto, sem ter condições de estabelecer um contato, uma relação com Deus. Mas agora que você está em Cristo, você tem plena convicção, você tem pleno acesso diante do trono do Pai. E você faz resplandecer o brilho da glória de Deus nessa terra. Você não é pouca coisa, meu irmão. Você não é qualquer um. Porque Deus me escolheu e te escolheu para ser sacerdócio real nessa terra. Então não deixe ninguém dizer para mim e para você que eu não valho nada, que você não vale nada. Levante a sua cabeça, porque o grandão da Galileia, meu irmão, ele pega na tua mão, te levanta, te sustenta e ele caminha contigo, passeia no meio dos 7 castiçais. De modo que eu e você agora, irmãos, temos essa esperança. Você é sal, você é luz. A Bíblia também vai dizer que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Isso fala do poder da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para libertar o homem do pecado. A palavra de Deus tem poder para salvar a minha e a sua vida. Espada de 2 gumes, irmãos, isso também fala de justiça. Porque tanto é afiada para um lado, quanto é afiada para o outro. De modo que o julgamento de Cristo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, meu irmão, se você estiver aí se queixando daquilo que você acha que Deus deveria fazer na sua vida e não fez, daquela promessa que ainda não se cumpriu, que você está, que você está esperando, e talvez você esteja se perguntando: Deus, por que isso? Por que está assim? E eu também falo para o homem pecador, que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Queixe-se dos seus próprios pecados. A Bíblia vai também dizer que a sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor, ou em toda a sua força, talvez como você esteja aí, em alguma tradução com a sua Bíblia aberta. Isso quer dizer, meus amados e queridos irmãos, que a glória de Deus, ela preenche todas as coisas. Ela preenche todas as coisas. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. E lá na frente, lá em Apocalipse,
João também vai nos trazer essa promessa de que não haverá mais sol para iluminar o dia, ou lua para iluminar a noite, não haverá mais escuridão, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas que a glória da face do Senhor resplandecerá sobre o dia, e eu e você vamos estar iluminados por essa luz, e o pecado não vai mais fazer parte desta terra, da minha vida, da sua vida. Tudo foi feito novo, será feito novo, os novos céus, a nova terra. Então creia, irmãos, nessa palavra. E eu quero concluir algo que eu deixei para o final, que fala que a sua voz é como o som de muitas águas. A sua voz é como o som de muitas águas. Meu querido, minha irmã, meu irmão, eu não sei se você já decidiu fazer um passeio na natureza. E se você decidiu ir para um lugar, para um rio, onde nesse rio deságua numa cachoeira. Mas se talvez você já tenha passado por essa experiência. Mas veja só, que quando nós estamos a caminho de uma grande cachoeira, ao longe, nós começamos a ouvir o barulho das águas. Nós começamos a ouvir o barulho das águas. E à medida que nós vamos nos aproximando, esse barulho vai ficando cada vez mais forte. Mas enquanto ainda estamos distantes, nós ouvimos o barulho das muitas águas, mas nós ainda ouvimos as vozes ao redor. O som dos pássaros, o barulho das folhas ao vento, os passos, as vozes de quem está conosco, conversando, caminhando. Mas ao chegar lá, irmão, nós nos deparamos de frente a essa cachoeira. E o barulho se intensifica e fica muito alto. E o estrondo, quando as águas caem lá de cima e batem nas pedras e ou nas águas, é um barulho incessante, não para. Mas nós ainda não entramos dentro, nós apenas chegamos na frente, de frente. E quando estamos de frente, ainda escutamos vozes, ouvidos, barulhos ao nosso redor. Vozes essas que talvez, meu irmão, minha irmã, não faz sentido para a minha vida e para a sua vida. Não traz consolo para a minha vida nem para a sua vida. Não resolve o meu nem o seu problema. Não resolve. Mas sabe o que é que vai resolver? É quando você decide se despir do orgulho, da avareza, do eu, do pecado, e você decide entrar embaixo das águas. E quando você entra embaixo das águas, você não escuta nada mais. Você só escuta o barulho das águas. Você só escuta, você só sente a água batendo na sua cabeça, batendo no seu corpo, e você relaxa. Ou seja, irmãos, quando nós aprendemos a entrar debaixo das águas, debaixo da fonte, que é Jesus Cristo, quando nós tomamos esse passo, quando nós decidimos estar debaixo da palavra de Deus, estar debaixo da vontade dEle, nós não damos ouvidos a mais nada, irmão, que possa querer nos tirar da presença dEle. Paulo disse que ele orou 3 vezes, mas vinha um inimigo para esbofeteá-lo. E Jesus disse: Paulo, a tua graça me basta.
Ainda que tenha um inimigo, irmão, te esbofeteando, entra debaixo das águas. Não dá ouvido, não dá valor. Aprende a ouvir somente a voz do Mestre. Porque Ele tem refrigério para a minha e para a tua alma. Porque Ele é consolo, porque Ele é consolação. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero concluir orando por você, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno e amado Pai, meu Deus, graças nós te damos por estar aqui em tua santa presença. Meu Deus, já te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, eu não tenho nada, eu não faço nada. Meu Deus, nós não somos nem temos, Senhor Jesus, mas a tua palavra a tua palavra faz. Nós somente, Senhor Jesus, plantamos e regamos, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Meu Deus, então nesta manhã, meu Deus, nós queremos, Senhor Jesus, meu Deus, interceder pela vida, meu Pai, dos que estão ouvindo, dos que estão assistindo, ó Pai, nesta manhã, e ainda não tomou uma decisão para o Senhor. Meu Deus, que Ele agora abra os seus ouvidos e o seu coração, que o seu coração se faça uma terra boa, uma terra fértil, uma terra para produzir, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, e que a sua vida nesta manhã seja entregue ao poderio, à soberania, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor tome conta da vida deste meu irmão, desta minha irmã que está ouvindo essa manhã.